Olá, sejam muito bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber aqui hoje uma amiga de 20 anos, a gente estudou junto no colégio para fortalecer a piada aqui do GLA, que eu estudei com todo mundo, a minha amiga, VP de Produto e Operações do Isaac, Mariana Penido. Obrigado. Olá, obrigada por me convidar. Olha só, Mari, você é uma pessoa muito incrível, super low profile, que eu demorei, gente, muito tempo para conseguir arrastar essa menina para cá. E eu acho que tem dois grandes pontos que eu queria que a gente conversasse hoje. É sobre um negócio que muita gente aqui no GLA e quem escuta o podcast se interessa muito, que é a transição de carreira. Eu acho que você tem 3 momentos bem legais. E o outro, eu acho que sobre a trajetória, né, de crescimento do Isaac mesmo, a gente entra lá. Mas, como você não gosta de aparecer, fica ali nos bastidores, conta um pouquinho para mim e para as pessoas um pouco da sua trajetória. E dali eu já vou puxar uma porrada de pergunta. Tá bom. Eu tenho uma carreira que ela não é linear, tá? Eu acho que tem vários paralelos. Acho que eu fiz boas escolhas desde da escolha da faculdade, mas não sou uma pessoa que acordou e já sabia exatamente com 18 anos o que eu queria fazer e para onde que eu ia. Então, eu fiz engenharia de produção e assim que eu formei, a minha primeira grande história é em consultoria. Fui trabalhar em consultoria estratégica, saí de BH, não sei se o pessoal vai reparar com o tempo que eu tenho um sotaque forte, mineiro também. Mas eu fui direto trabalhar na BEM, consultoria estratégica, eu passei 7 anos lá, focada em grandes corporações, fiz muito de serviços financeiros, muitos projetos. Acho que nessa carreira a gente faz projetos a cada 3, 4 meses, os projetos vão mudando. E eu gostava muito desse dia a dia. As tantas eu resolvi que eu queria fazer uma mudança de carreira e eu posso até explicar um pouco os racionais depois, né? Depois de 7 anos na BEM, já tinha feito MBA, já tinha morado um tempo em Nova York, eu acho que eu aproveitei bastante a minha experiência lá. Eu acabei tomando uma decisão de fazer uma transição de carreira. Eu queria sair muito do mundo corporativo, das grandes empresas já estabelecidas, conhecer um pouco mais do mundo de startup, um mundo de empresas que nasceram nos anos 2010 para frente e que estavam crescendo muito, fazendo muitas coisas legais na parte toda de tecnologia. E aí eu fui para o Nubank. Então, quando eu comecei no Nubank, eu fui primeiro para Business Development, que eu acho que é uma trajetória muito natural para quem faz consultoria. Trabalhei bastante com a Cris lá. E chegou um momento que eu falei, poxa, Business Development é muito legal, mas o core tá ali no dia a dia do produto. Tá em evoluir todas as soluções do Nubank. Então, nesse período, eu fiz uma transição para produto, lá dentro do Nubank mesmo. Posso falar, é uma transição bem interessante. Eu sei que tem muita gente que gosta e que gostaria de fazer a transição para produto. Pausa nesse episódio incrível para a gente fazer o jabá dos nossos patrocinadores. O primeiro, nosso patrocinador de sempre, o Super Coffee, feita pela nossa queridíssima Cafeinarme. Super Coffee é uma bebida energética para você que quer ter um maior desempenho físico e mental. Seja para o esporte, para trabalhar, para os estudos, resumindo, para tudo. Utilize o nosso cupom DGPodcast. A nossa segunda patrocinadora é a Fikion, uma plataforma que integra todo e qualquer sistema que você use, do marketing, vendas até o financeiro. Se você quer automatizar os processos e ter os dados fluindo entre as suas ferramentas, a Fikion é a plataforma ideal. E com um diferencial muito grande das outras ferramentas que a gente vê por aí, o time deles vai construir as integrações para você e num tempo bem curto. Nosso terceiro patrocinador é a Fester, uma plataforma que oferece design para assinatura para times de marketing e que inclusive é responsável pela nova identidade aqui do Deep Growth e todos os desdobramentos em social media, em Thumb, em YouTube, Spotify e tudo mais. A Fester permite que o seu time possa escalar a produção das suas peças criativas sem precisar contratar agências ou novas pessoas. Isso traz agilidade na entrega, redução de custo, tecnologia para administrar esses processos e flexibilidade para aumentar sua franquia quando você tiver mais demandas. Na descrição aqui embaixo está o link para encontrar todos os nossos patrocinadores. E aí, desde lá, me apaixonei. Então, depois de passar um tempo, né, liderando o produto de cartão de crédito do Nubank, eu tomei mais uma decisão que é ir ainda mais early stage. E fazem mais ou menos 2 anos e meio que eu tomei uma decisão de sair do Nubank, que na época eu achava que estava grande, mas eu acho que cada dia me impressiona mais, e começar uma coisa literalmente do zero. Assim, não tinha uma linha de código, um cliente, nada, que foi o Isaac, que é onde eu estou trabalhando agora,
Também na parte de produto, mas também aqui agora trazendo toda a parte da gestão da operação também. Boa. Vamos voltar ali, você falou dos racionais da sua mudança, né? Eu lembro exatamente o dia que você me ligou, que a gente conversou sobre a mudança para o Nubank, e depois teve um papo muito parecido com a mudança para o Isaac. Mas o meio que assim, por quê? Quais são os racionais aí que você falou, especialmente pro Nubank, né? Que foi a primeira transição ali. Primeiro eu tenho que te agradecer, né? Que toda decisão que eu tomo de mudança, mesmo dentro do Nubank, quando eu fui tomar a decisão de sair de BizDev e ir para produto, eu sempre te ligo, né? É sempre uma ligação de 1-2 horas para pensar, te escutar. Mas é só para empurrar para frente, eu não faço nada demais, não. Mas eu acho que para mim o que pegou foi... consultoria é uma ótima escola de aprendizado. Eu acho que eu recomendo bastante para o pessoal que está começando a carreira. Muita gente pergunta, poxa, será que vale a pena? Eu acho que, assim, obviamente é uma decisão pessoal, mas eu sou muito grata a tudo que eu aprendi lá. Eu acho que tem uma estrutura para você aprender sobre estratégia, problem solving, stakeholder management, que eu acho que é difícil você achar em outros lugares. E eu acho que os problemas que a consultoria trabalhava, né? Então, quando eu estava na Bain, o que eu gostava era que os problemas são normalmente as principais perguntas que estão na cabeça dos CEOs. Ou seja, são sempre perguntas diferentes e são sempre perguntas complexas, porque se não fossem complexas, não contratavam consultoria, né? Ele mesmo resolveria. Então, assim, por um tempo eu achei isso animal. Eu amava esse tipo de trabalho, eu amava essa dinâmica. Chegou uma hora que dá aquela vontadezinha de fazer, sabe? Eu acho que tem uma hora que a gente está lá trabalhando para chegar em recomendações para algum outro time do cliente fazer, e eu comecei a sentir muita falta de falar, poxa, eu acho que, na verdade, é legal estruturar, mas as evoluções elas são muito mais cíclicas, né? Então, a gente deveria estar fazendo, iterando em cima, e aprendendo em cima e tomando essa decisão, e eu não tinha essa experiência. Então, quando eu tomei a decisão de migrar, acho que foi menos que eu não gostava da carreira de consultoria e estava insatisfeita, mas foi mais que eu olhava para a galera que estava ali tomando decisão com informação imperfeita todos os dias, acertando e errando, e eu falava assim, poxa, eu não experienciei isso, eu não vivi isso. Então, essa transição veio muito nessa vontade de fazer, de começar a falar, poxa, depois de passar muito tempo ajudando a estruturar, ajudando a pensar na estratégia, eu queria ver as coisas acontecendo e eu queria ver eu tomando decisões e vendo o que acontece. E qual que é o tamanho do cagaço que bate? Pra caramba. Assim, os primeiros... Eu acho que eu ia falar que os primeiros anos, né? Os primeiros meses. Mas, assim, na verdade, eu acho que é sempre. A gente sempre está tomando decisão difícil em startup. A gente sempre está tomando decisões que a gente não tem todas as informações, a gente não necessariamente sabe as respostas. E eu acho que é um medo quase que contínuo, porque à medida que você vai crescendo e a empresa vai crescendo, as decisões ficam maiores. Não é que elas ficam as mesmas. Sim. E agora você está mais preparado. Então é muito frio na barriga. No começo é aterrorizante. Acho que para mim pelo menos foi. Mas depois eu acho que é quase viciante. Você deve viver isso aqui. É muito bom ter um problema difícil, ter que pensar numa hipótese, fazer e ver o que dá. É que eu acho que eu vou falar por mim, né? As pessoas talvez funcionem de uma forma diferente, mas eu sempre fui mais o cara do 0 para 1, então de tirar um negócio que tá muito etéreo ainda na cabeça das pessoas e transformar em alguma coisa. E aí eu fiz isso várias vezes. E aí eu tenho um problema de entediar, assim. Então quando começa a ficar muito grande, repetitivo, aí começa a bater um tédio, pelo menos pra mim. E aí o que você falou da história da consultoria é que, assim, tem o desafio intelectual do projeto, isso por si só já é muito interessante, só que a minha sensação, e aí me fala se é verdade, se foi pra você, a minha sensação é que tem um lado nessa história que é a recompensa final quando alguma coisa que você de fato propôs deu certo. E é aí que você fecha o ciclo do vício ali, que você fala assim, porra, o negócio saiu do nada, da minha cabeça, e aí eu conversei com fulano, não sei o que, desenhei. Só de propor um negócio legal e inteligente já é bom, mas ver funcionando é muito mais divertido, né? Eu acho que em consultoria tem um benefício, que você é muito novo, você está trabalhando com desafios muito grandes. As pessoas que estão na sala, normalmente elas vão ter 5, 6, 10 vezes mais tempo de casa nas coisas que elas estão fazendo que você. E
E eu acho que por causa disso, uma das coisas que para mim era muito recompensador era depois de fazer uma recomendação, depois de trabalhar com o time do cliente, depois você vê uma matéria no exame que fala sobre os avanços, você vê lá o CEO explicando né, como que a empresa deu super certo, como que aquela iniciativa foi super estratégica, você fala, poxa, meu Deus, estava lá. Eu lembro da tomada de decisão, eu lembro das recomendações e tal. O que eu acho que eu sinto falta é o gap entre a recomendação e aquilo de fato virar valor, né? Então, essa perda, eu acho que no começo não fazia muita diferença para mim. Chegou um tempo que eu comecei a sentir muita falta de ter essa percepção de ver o valor de fato ser gerado, sabe? O quanto que nesse processo aí tem um lado aterrorizante que você falou, mas o que foi o mais legal nessa primeira transição, assim? Eu acho que foi uma aula de humildade, tá? Para mim foi muito interessante ver que eu tinha muito mais para aprender do que para contribuir nos meus primeiros 6 meses, tá? A gente tem a impressão que eu tinha a impressão que eu tinha muitas das respostas pelo meu background, por ter feito MBA, etc. E eu acho que a primeira transição relevante da minha vida, né, que foi da BEM para o Nubank, foi uma aula de humildade, que na verdade eu não sabia nada. E que eu tinha que aprender e que escutar as pessoas, que de fato fazer perguntas, aprender era muito importante até para eu poder contribuir com o tempo. Eu lembro que quando eu cheguei no Nubank, eu cheguei com faca na caveira, assim. Quando que foi mesmo? Foi 2018. 18. E eu lembro que a primeira conversa one-on-one que eu tive com a Cris foi eu falando, e aí, Cris, como é que eu já começo a adicionar valor? E ela falou, cara, eu não quero que você faça nada nos primeiros 3 meses. Quero que os primeiros 3 meses você chegue, aprenda, converse com as pessoas, conheça, entenda nossos problemas. Daqui a 3 meses a gente conversa e aí eu vou cobrar bastante entrega de valor, mas no começo é aprender. E para mim isso me pegou bastante. Eu acho que essa humildade, essa vontade de aprender antes da gente já chegar achando que tem todas as respostas, ou sentir que tem essa responsabilidade, foi uma das principais coisas que eu aprendi sobre transições de carreira. E o que foi mais difícil, Mari, nesse início? E aí talvez até aspectos, seja comportamentais, seja políticos, seja... Porque muda muito a estrutura, o jeito de trabalho, o tipo de entrega. O que foi mais difícil para você? Eu acho que talvez tiveram 2 coisas, sabe, que foram muito difíceis. Uma é que eu saí de uma carreira super estruturada. Eu sabia exatamente o que aconteceria comigo a cada 6 meses. E eu acho que a maior parte das pessoas que trabalham em grandes empresas tem exatamente essa percepção, né? Já teve tempo para maturar. Então tem um plano de carreira, tem uma estrutura por trás que dá um conforto e uma previsibilidade que quando a gente vai para startup, né? Quando eu fui para o Nubank, não existia. Não existia, as coisas, a org ia mudando, as estruturas iam mudando, os reporting lines iam mudando, e era muito mais dinâmico do que eu estava acostumada, e muitas das respostas que antes eu tinha uma ansiedade de saber, né, tipo, qual que é os passos da minha carreira, como isso aqui vai evoluir, você não tem. Então, me acostumar com isso e estar confortável com isso foi a primeira quebra que eu achei que foi um desafio. E eu acho que a segunda coisa foi a questão técnica mesmo. Eu acho que trabalhar com empresas de tecnologia é super empolgante, é super glamuroso, mas, querendo ou não, no Brasil não é que tem muitas escolas onde você consegue aprender a dinâmica do trabalho. Então, para mim, foi muito esforço de aprender como que os times funcionam, qual que é a dinâmica de desenvolvimento de produto, como que as decisões são tomadas. Muitas coisas que eu sinto que é muito diferente nas empresas mais jovens, nessas empresas que já nasceram tech, versus as empresas que eu estava acostumada a trabalhar. Que acaba que tech é um pedaço, né? Não é a essência da parada, sim, né? Sim. Acho que isso é um bom ponto, assim, que é como que você aprendeu o produto? Na marra. Como que é na marra? Não, eu acho que cada um... Eu já entrevistei muito PM, mas eu acho que muito PM no Brasil, tá? Eu acho que durante os últimos 4 anos, eu dediquei 3 a 4 horas por semana entrevistando pessoas que querem ir para a carreira de produto, sejam PMs, designers, etc.
E uma coisa que eu vi é que cada um começa, muitas vezes, por trajetórias diferentes, né? Então, é difícil você achar uma trajetória escadinha de produto que as pessoas passaram exatamente pelos mesmos milestones e aprenderam as mesmas coisas. Então, cada um chega com alguns gaps e algumas fortalezas de coisas que fizeram mais. Para mim, o que era muito confortável pelo meu background era toda a parte de product strategy, product vision. Tem muito disso daqui que era muito adaptar os conceitos e o dia a dia do que eu fazia quando eu estava em consultoria. Então, essa parte, para mim, eu acho que ela foi confortável porque eu já tinha feito muito. Em compensação, eu não tinha feito nada de delivery. Eu entendia muito pouco sobre tecnologia, sobre os times, como que eles trabalham juntos, né? Como que a gente ajuda o time a ter uma direção clara, uma visão, quebra isso em hipóteses, quebra isso em entregas, quebra isso em acompanhamento de valor. E a maneira que eu aprendi na marra foi literalmente dando 4 passos atrás. E nos meus primeiros 6 meses de produto, eu fui product manager de um pequeno squad. Então, assim, eu via lá, os meus pares, eles provavelmente tinham 10 anos de carreira menos que eu, eles estavam começando também. Foi uma das condições na época do Nubank para eu fazer essa transição e eu achei que ela foi ótima. Mas foram 6 meses trabalhando para aprender. Normal, Te incomodou esse passo para trás, hein? Não, eu acho que sempre dá um frio na barriga, né? Eu acho que às vezes a gente... Mas eu digo do ponto de vista até de ego e vaidade, assim. Acho que menos de ego e vaidade e mais uma dúvida, assim, se eu tava fazendo a coisa certa. Sabe, falar assim, poxa, será que esses 4 passos atrás significa que vai demorar todo esse tempo para eu chegar onde eu tava? Ou seja, vai demorar muito para eu ir proporcional no começo da minha carreira para eu chegar lá? Ou será que, na verdade, que era a minha hipótese eu vou pagar um pedágio, eu vou aprender, só que eu vou conseguir crescer muito mais rápido porque eu tenho uma maturidade maior do que quem está começando essa carreira no 1-a-1. Então, o que dava frio na barriga é não saber se essa hipótese era verdadeira, né? Era falar, poxa, eu tomei uma decisão aqui e, de repente, eu voltei 10 anos na minha carreira e estou começando do zero. Será que isso é uma boa decisão? Será que isso daqui vai ser algo que eu vou me arrepender no futuro ou não? Isso me preocupava mais do que o ego do tipo, você não é líder mais de pessoas, e aí, como é que você vai fazer? Mas o acordo era meio que, tipo, fica X tempo ali e depois volta, ou era, fica X tempo aí? Não tinha acordo. Ninguém me prometeu nada. Assim, startup é isso, ninguém tá lá pensando na sua carreira, passo a passo. Não tinha nenhum acordo. Tinha um acordo assim, você quer ir para produto? Ok. Primeiro faz isso aqui, depois a gente vê. Faz isso aqui, eu quero ver como é que é. E a gente vê e toma uma decisão. Não te prometo evolução, timing, nada. E eu acho que é o correto, sabe? Porque eu acho que às vezes poderia ter criado uma expectativa em mim que se passasse 6 meses eu não estivesse pronta para liderar produto em cartão de crédito, que é o que aconteceu, não deveriam me colocar nessa posição, né? Eu não deveria ter essa expectativa. Sim, só porque você bateu o X tempo de coisa, né? Então eu não acho que era uma questão de tempo. Eu não tinha nenhuma dessas promessas. Então eu acho que por isso, que era no escuro que realmente me fez ter esse frio todo. Mas é até bom, né? De testar o tanto que a pessoa quer mesmo, né? É tipo, você quer mesmo? Então você tem que estar disposto a correr um certo risco aqui dentro também, né? Deu certo, vai. Deu certo. O que você falou ali que você entrevista muitos PMs ou pessoas interessadas para produto. E aí você falou dessa história, né? Eu acho que o produto e growth, acho que tem uma similaridade muito grande de ser muito, não sei se versátil ou democrático ali, no sentido de consegue absorver gente com áreas muito diferentes. Inclusive, essa habilidade anterior dá para ser muito usada. Então, por exemplo, você pode pegar alguém de vendas e essa pessoa, se ela for para produto, ela tem N formas de contribuir que talvez um produteiro mais dev ali não conseguiria, né? O que eram, ou você falou de algumas coisas, mas você tinha clareza nessa época de quais que eram as suas fortalezas e quais que eram as suas fragilidades, hein? Eu tinha hipóteses, né? Eu acho que tem coisas que a gente tem que testar primeiro para ver se até de fato é. Para mim, a minha hipótese era essa, né? Então, o que eu procuro num PM em geral são algumas características, né? Então, do básico, né? Que é
conseguir articular bem uma visão de produto, uma estratégia, bem conectada com o negócio, bem conectada com o escopo daquele time. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é a capacidade real de execução, então de tirar entregas do papel. Toda a capacidade de comunicação, que eu acho que normalmente é algo subestimado, e para mim é um bucket que é bem relevante quando você é PM, que muitas vezes você não tem liderados diretos, mas você tem muitos stakeholders. Sim. E a quarta coisa para mim é toda a parte analítica mesmo, de conseguir de fato medir o impacto, que eu acho que deve ter muitos paralelos até com a carreira de growth. Para mim, e eu acho que de fato validou com o tempo, né? Eu acho que minhas grandes fortalezas eram principalmente na parte de product vision, da estratégia e de comunicação. Product delivery, capacidade de entrega foi uma coisa que eu aprendi do zero. Foi a vida. E toda a parte de analytics eu tive que ajustar. Então, eu acho que a gente acaba num contexto diferente, eu tive que entender como que a gente mede sucesso em desenvolvimento de produto, né? Então, como que eu pensava... E aí foi muito estudo mesmo para entender como que se faz e o que você considera normalmente, porque não tinha um paralelo tanto com a minha carreira passada. E aí a gente falando do... Porque assim, eu quero entrar nesse lance de produto, de time, de cultura e tal, e de escala. E aí eu acho que o Isaac é um exemplo até mais... do início e com bastante velocidade, que eu acho que vale a pena a gente explorar. O que acontece, então? Você estava vivendo a sua vida, aí você teve as crianças, e aí chegou um convite. Como é que foi essa... De novo, né? Mais uma transição. O que é o gatilho e o que te faz fazer esse movimento? Eu não estava procurando uma mudança, tá? Eu não estava procurando uma transição... Tanto porque eu estava muito feliz no que eu estava fazendo no Nubank, e eu ainda via muitos desafios lá que me empolgavam, mas também porque, você fala das crianças, né? Eu estava 1 mês pós-parto, quando eu decidi vir para o Isaac. Então, assim, literalmente eu estava com a cabeça em outro lugar quando eu tomei a decisão de fazer essa transição, e claramente não foi esperada, não era algo que eu estava procurando. No Nubank, eu sempre adorei tudo que eu fazia lá, mas às tantas eu falei, poxa, eu gosto muito de trabalhar numa empresa que está crescendo como está, mas eu tenho uma vontade de testar as coisas do 0 para o 1. Quando você não tem nenhuma resposta, quando não tem nenhum cliente, quando você eventualmente não tem nem um produto, nem sabe se algo vai funcionar. Nada. Né? Você tem algumas ideias ali, algumas pessoas pensando nisso. Então eu já sabia, e eu achava que eu não estava pronta, tá? Então eu tinha certeza. Nossa, que novidade. eu falava assim, olha, isso daqui é uma coisa que eu quero fazer, mas daqui a 5 a 10 anos... Na minha carreira, eu acho que eu tenho que aprender muito mais, eu não estou pronta. E aí, o que eu acabei fazendo... Deixa eu só fazer um parênteses aí, que é muito importante. Porque é curioso, porque assim, é muito... Essa sensação, eu acho que ela é muito comum em todo mundo e tal, mas... se você parar para pensar de verdade, se você racionalizar o medo, que é muito isso, né? Não ia fazer diferença ficar mais 5 anos no negócio, porque... do ponto de vista do estar pronto para começar, porque você está desenvolvendo uma porrada de outras habilidades, então pronto para começar mesmo, se você parar as pessoas, você fala assim, porra, nunca vai estar, né? Mas enfim, continua, desculpa te interromper, mas é porque eu escuto isso de muita gente, assim, não estou pronto para liderança. Pois é, mas enquanto você de fato não assumir um papel de liderança e começar, aí você não vai se sentir pronto mesmo. Eu acho que é muito comum, e é muito comum a gente sempre defletir as decisões, né? Então você fala, então vai ser daqui a 3 a 5 anos, aí é quase que um tempo que te dá segurança pra falar, pô, eu quero ousar, eu quero fazer uma coisa diferente, mas não necessariamente agora. Eu acho que cada dia eu tô mais convencida que a gente nunca vai estar pronto pra nada mesmo, não, tá? Sabe que eu acho, pessoalmente, que eu tenho um papel na vida dos meus amigos que é de botar fogo nas coisas. Que é tipo... Óbvio, né? Não decisões ruins, mas se parece ter uma decisão boa, eu sou muito mais a pessoa que, porra, empurra e vai tirando desculpinha da frente, porque começa essas ladainhas aí que vocês trazem, e aí, pra mim, é muito isso. Se eu conseguir ajudar algumas pessoas, não vou ensinar nada pra ninguém, mas pelo menos eu conseguir tirar o medo e falar assim, vai. Já tá bom, já tô feliz. Cara, eu não tô falando isso pra te elogiar, tá? Mas eu acho que todo mundo deveria ter um amigo igual você.
Não exatamente você, porque eu acho que você também não conseguiria dar todo esse guidance para todo mundo. Exato. Mas em todas essas transições, eu acho que as coisas que mais me ajudaram... E tantas transições que não aconteceram, né? Porque ao longo desse período tiveram opções também que você fala, poxa, tô quase lá, mas você não vai. Todas as transições que aconteceram ou não aconteceram, eu acho que uma das coisas que foram mais relevantes para mim foi ter alguém para conversar. Escutar, sabe? Ter outra pessoa para trocar, para ver se faz sentido, se não faz, se aqueles medos ali... Muitas vezes eles são verdadeiros, você não tá pronta mesmo. Você falava para mim, não tá pronta. Mas não vai ficar também. Mas não né? vai ficar. E aí? Esses questionamentos eu acho que ajudam muito a gente, pelo menos me ajudaram muito a tomar essas decisões nos momentos certos que vieram, tanto a decisão de ir quanto a decisão de não ir. Mas voltando pro Isaac, eu não estava procurando, eu sabia que em algum momento da minha vida eu gostaria muito de testar o 0 para 1. Mas não achava que eu estava pronta. E aí, o que eu fui fazendo foi, eu fui me abrindo para conversas. Então, ao longo da minha carreira, eu fui me conectando com pessoas que apareciam, que eu achava interessante, que eu valorizava o negócio, e batia papo, conversava, etc. Nunca tinha achado uma combinação de desafios que eu falava, poxa, é esse. E eu acho que foi muito bom não ter essa pressa, sabe? Tá bem no meu lugar. Eu vejo que muita gente em transição de carreira tá fugindo de um lugar, né? Não tá indo para outro. Ele tá saindo de onde está. É isso que tá procurando. E eu falo que a gente tem uma vantagem competitiva aqui, que é calma. É isso. Né? É isso, uma vantagem competitiva. Você fala assim, cara, eu quero fazer funcionar onde eu tô. Então, no Nubank não é que foi um mar de rosas, mas eu tava fazendo funcionar. E eu estava aberta para conversar sem uma pressão de tempo, sem uma pressão de tomada de decisão, com essa convicção que eu só sairia de algum lugar quando eu fosse para aquele lugar, não eu estivesse fugindo de um outro. E aí o Isaac veio quando pela primeira vez eu vi uma combinação de fatores que eu falei, gente, isso daqui é genial. É muito empolgante. Eu adorei, assim, eu acho que quais foram esses fatores, depois eu posso até falar. Eu achei que tudo que eu procurava estava ali. E só estava no timing errado. Eu até falei pro founder na época, o Davi, eu falei, olha, o Isaac podia chegar daqui a 2 anos. E ele falou, olha, infelizmente não tem muita essa opção. Mas aí eu fiz essa transição muito nessa lógica, né? Foi o momento que eu vi algo que me empolgou muito. O que foram as coisas já? Pra gente... Algumas coisas, né? Eu queria... Quais são as coisas que eu procurava nas conversas que eu tinha, né? E eu sempre achava algumas coisas em algumas empresas, mas sempre faltava alguma coisa. A primeira coisa que eu olhava é um mercado grande. Cara, não quero trabalhar com um problema pequeno. Trabalhar com um problema pequeno vai me limitar. E vai ser tão difícil quanto. Então, eu sempre gosto muito dessa ideia de ter um mercado grande, com muita gente que eventualmente tem aqueles mesmos problemas. A segunda coisa que eu olho e que eu procurava eram... dores muito profundas, né? Mercados muito subservidos. Eu aprendi com o Nubank que quando essas dores são muito grandes, o mercado já é grande, o problema fica maior ainda. A capacidade também, né, de gerar valor, ela é muito mais alta do que quando você está fazendo algo que é um incremento de algo que já existe. Então, essa é a segunda coisa que eu olhava, né? Um mercado grande, com dores muito profundas e com muita oportunidade de evolução. A terceira coisa era um mercado amigo. Assim, é até esquisito falar isso, mas uma coisa que eu valorizava muito no Nubank era a relação que ela tem com os clientes. Quanto que os clientes amam a empresa e querem trabalhar junto. Então, eu falava assim, poxa, quando eu olhava os meus clientes, eu queria ver essa relação de parceria sempre, essa vontade de trabalhar junto versus essa questão de um serve e o outro de embate, paga, né? Ou de um mal necessário, né? Então, mercado grande, muita dor... grupo de clientes que são parceiros e, por fim, time. Olhar e falar assim, poxa, eu consigo me imaginar 2, 3, 5, 10 anos na jornada com essas pessoas e eu acredito que eu vou aprender com elas. Não importa para mim produto, não importa para mim já ter cliente, ter time grande, ter funding, nada disso. Eu acho que quando tem essas 4 combinações, o resto é consequência. E foi o que eu vi no Isaac. Eu acho que vale a pena até se explicar o que é o Isaac como empresa, produto e por que tem esse efeito interessante aí deles gostarem de vocês, né? Do cliente gostar da empresa e não de ser algo de embate. O Isaac, ele é uma empresa, é uma grande plataforma focada em gestão
operacional e financeira das escolas no Brasil. Então, nosso setor é educação. E muito do nosso desafio é entender que, por muito tempo, esse é um setor que teve muito investimento no pedagógico. Eu acho que hoje tem muitas soluções que alavancam tecnologia, produto para o pedagógico, mas que, em relação a oportunidades e serviços no financeiro e no operacional, 30 anos atrasado. Tá? 30 anos atrás. Então, a dor muito que o Isaac veio trazer é como que a gente olha para esse setor que é super relevante no Brasil. Eu acho que as pessoas normalmente acham que escola privada é uma escola super chique aqui nos Jardins de São Paulo. Não é. A escola privada está no Brasil inteiro. Muitas vezes no interior, muitas vezes, né, em regiões remotas. É um grande investimento que as famílias fazem. E eu acho que muito da proposta do Isaac é olhar para o desafio dessas escolas também no ponto de vista de gestão financeira. Então, antes de ter produto, eu acho que esse era o grande setor que a gente olhava e a grande oportunidade que a gente via, que era como a gente traz tecnologia, traz investimento, traz produto, traz melhores soluções para um time de pessoas que tem que tomar decisões difíceis todos os dias, igual qualquer small business do Brasil. E aí tem, eu acho que, 2 detalhes aí muito importantes, né? Eu posso estar errado, mas aí você me corrige. Primeiro, eu acho que provavelmente a grande maior parte das escolas ela é criada pelo educador, né? Então ela não é um administrador que cria uma escola, então geralmente é isso, é alguém, seja que acredita no modelo, principalmente eu acho que as pequenas. Então é o foco no pedagógico e aí a gestão da escola, dos alunos e o financeiro, a operação, eficiência, provavelmente tem muita coisa, é muito manual, muito lento, muito, né? Eu acho que essa já é uma das primeiras coisas. E inadimplência é o maior problema que as escolas enfrentam, né? Sim, não só a inadimplência, né? Mas acho que a consequência da inadimplência é a falta de previsibilidade. Então, a gente vê que tem muito cliente nosso que não sabe se vai fechar a conta no final do mês. E tem professor para pagar, e tem estrutura física para pagar. É muito complexo mesmo você lidar com... Né, você ter receitas que às vezes são mais variáveis do que você espera e custos fixos que são muito altos, como muitas escolas têm. O que a gente viu ali, eu acho que é um pouco da proposta, esse é o primeiro produto do Isaac, tá? A gente tem uma ambição até muito maior, né? A gente começou exatamente por toda a parte de recebíveis. Então, muito apoiar a escola. A gente fez várias pesquisas e descobriu que 70% do tempo do mantenedor, muitas vezes, é gasto pagando fogo. São coisas de baixo valor, né? Quando a gente escolhe a escola, a gente está querendo... A gente, na verdade, está investindo no futuro do filho. Você queria que aquele gestor estivesse gastando bastante tempo com isso e, na prática, assim, o dia a dia é brutal. São 70% de tempo apagando fogo, é um monte de coisa pequenininha. Então, muito do que a gente viu foi esse desafio todo de volume de trabalho brutal, de coisas muito operacionais e básicas. Também com a falta de previsibilidade... muito da causa raiz aqui estava em toda a parte de gestão de recebíveis, né, da gestão do recebimento das mensalidades. Então, a gente, na prática, nosso primeiro produto, que foi um produto que estourou, foi a gente, de fato, apoiar a escola com uma plataforma de gestão financeira para todos os recebíveis da escola. E a gente, basicamente, faz alavanca a tecnologia, né? Para fazer cobrança, para apoiar o pai quando ele precisa. Então, muitas vezes, aquela mensagem que ia para a gestão da escola, agora vai para o nosso time, a gente já resolve. E a gente garante a receita da escola também. Então, a gente analisa o fluxo de caixa da escola, a inadimplência dela. E a gente, de fato, garante a receita dela e ela sabe exatamente quanto que ela vai receber todo mês. De uma maneira que ela não conseguia ter isso antes. Pô, maravilhoso. E daqui vem duas perguntas, que é... não sei se você pode abrir algum número do Isaac. Acho que até para dar dimensão para as pessoas do tamanho do negócio em 2 anos, assim, 2 anos e meio, né? E a outra coisa, aí depois, é voltar no início dessa jornada, que é o que existia quando você entrou? Tipo, até como conceito mesmo, sabe? Conceito de produto e tal. Mas começa, eu acho que um pouco das dimensões e a gente vai para a história do que existia. Eu acho que, dos números oficiais que a gente compartilha, a gente está sempre crescendo, né? Então, esses números estão sempre desatualizados. Mas hoje a gente tem mais de 1.000 escolas espalhadas no Brasil inteiro. Então, para B2B, isso é bem relevante.
E a gente transaciona ali mais de 2,5 bilhões em mensalidades por ano. Caramba. Então, em 2 anos, eu acho que a gente cresceu super, super rápido. Muito porque era uma dor real. Era uma dor que clientes estavam dispostos a pagar por ela para ter a resolução dela. E, de fato, resolvia um problema real. E eu perdi a outra pergunta. A segunda era do... Quando você entrou, o que existia? Nada. Não, mas o conceito. O conceito talvez remoto ali. O conceito estava muito nessa visão de que a gente sabia, e a gente, no começo foi pesquisando, viu quão brutal era o dia a dia do gestor escolar, e quanto que ele tinha que gastar tempo em coisas que eram pouco valor para a evolução da escola dele. Mesmo um gestor que não quer que a escola cresça em número de alunos, né? Muitas vezes ele quer investir na evolução ali do ensino e tal. Então, muito da tese era, vão entender os problemas que, né, levam a ser tão difícil para esse gestor, de fato, conseguir focar no negócio dele. E o que a gente já consegue resolver com o produto. O que tecnologia já existe e que, de fato, vai alavancar muito o tempo dele, muita paz de espírito para ele focar nas coisas que fazem sentido. Então, a gente não tinha uma ambição do tipo... pegar e construir um produto que não existia no mundo. A gente tinha muito uma ambição de entender o problema, olhar para fora, adoro copiar, ver quais outros setores existem, o que tem de bom, o que já foi feito e como que a gente consegue trazer isso para esse setor e se de fato aquilo ali resolve o problema. E muito teste de produto. Mais uma pausa, mas agora é rapidinho para te ajudar a descobrir quais são os gargalos que estão impedindo a sua empresa de crescer mais. Para isso, o GLA lançou o Diagnóstico de Growth, uma ferramenta gratuita que vai te mostrar onde está a sua principal oportunidade de crescimento. A ferramenta vai avaliar os 8 fundamentos de growth da sua empresa, dar uma nota para cada um deles e vai te mostrar qual deles você tem que priorizar. Quer fazer um diagnóstico e descobrir onde está a sua maior oportunidade de crescimento? Tem link aqui na descrição. Então, até a gente chegar nessa conformação final do nosso produto, foram 4 meses indo para a escola, entendendo, pensando como que funciona, não só, né, o desenho do produto, a precificação, a distribuição. Então, muito do trabalho dos primeiros 4 meses foi, de verdade, entender e testar antes da gente fechar exatamente o produto que a gente tem. E eu acho que isso foi um super gol, porque eu falo com muita gente que está começando empresa que está apaixonado pelo produto. Já tem o produto que quer, que acha que vai resolver o problema e não tá abrindo a empresa para resolver uma dor de um cliente, não. Tá abrindo a empresa para lançar aquele produto. A gente foi o contrário. É que assim, né? Qualquer literatura de produto fala exatamente isso. Só que é difícil mesmo, porque é muito emocional o negócio, né? Tipo assim, pô, eu já pensei, já desenhei. E aí, às vezes, as pessoas falam com outras e ganham uns tapinhos nas costas e falam, nossa, tá vendo, né? Vai dar tudo certo. Quando você entra aí, então, Mari, esses 4 meses, como que o time de produto é construído, é formado, quem faz o quê, quando acontece o quê? Porque eu acho que tem um lado... glamouroso quando a gente vê essas histórias de fora é isso, nossa, e os caras foram lá e aí tiveram um negócio genial, mas eu sei que tem muito trabalho manual, operacional, até você realmente entender a essência do produto ali, sabe? E eu acho que esses bastidores, eles tiram um pouco do glamour e mostram um pouco da vida real, que eu acho que é um pouco do que eu queria te ouvir. A primeira coisa todo PM que eu converso, toda pessoa de produto mesmo, designer e tal, sempre romantiza e quer muito esse começo, né? Então, quando eu entrevisto, eu falo, poxa, mas eu queria muito começar pelo problema, olhar para o cliente, etc. Mas fato nos primeiros 4 meses foi duro montar time. Foi duro. Porque a gente entrevistava várias pessoas... que começavam super interessadas, mas quando elas falavam assim, poxa, mas vocês não têm uma tese de produto, vocês têm uma tese de problema, cadê o produto? Eu falava, exatamente, a gente está te contratando porque a gente quer pensar junto aqui em como que a gente vai solucionar esse problema. Então, assim, eu escutei muito mais não do que sim, tá? E a maior parte das pessoas que eu entrevistava, elas começavam falando que elas queriam uma coisa early stage, mas ficavam um pouco aterrorizadas de fato, começar pelo problema e depois entrar no produto. A gente arranjou uns loucos aí. Sempre tem, né? Sempre tem. A gente arranjou uns loucos aí, que até hoje eu pergunto, cara, o que te fez vir
Mas e você normalmente, mesmo foi uma delas. e aí, normalmente, são respostas parecidas com a minha. E eu acho que foi ótimo, uma ótima seleção. Porque essas são as pessoas que, de fato, ajudaram a gente a construir o produto do zero. E para você ter uma ideia, antes de ter uma linha de código, a gente tinha 20 clientes. Então, naquele Build Products That Don't Scale, eu acho que a gente foi quase que literalmente nisso. Porque a gente foi na tese, fez a conformação do produto, começou operando ele quase que totalmente na mão. E à medida que a gente foi entendendo melhor as dores da escola, as necessidades, a gente foi trazendo tecnologia para aquela solução que era bastante analógica no começo. Então, esse foi a principal dinâmica que a gente teve, que ajudou a gente também a ter muito pouco retrabalho. Porque a gente, na prática, tinha, no começo, muitas pessoas operacionais fazendo e o time de produto muito perto do time de operações. E, à medida que a gente foi evoluindo, a gente ia trazendo tecnologia para coisas que a gente já conhecia muito melhor. E o que dentro dessa jornada, de novo, acho que é uma pergunta muito parecida com a história do Nubank, né? Mas como a gente muda, eu tenho que fazer de novo. O que foi mais difícil para você nesse início aí? Além de criança pequena em casa. Eu tenho um casal de gêmeos, Casal então de- eu já começava tendo os dois. Eu até brinco, né? Que na verdade eu tenho trigêmeos, porque eu tenho o Guga, a Laura e o Isaac. Que é verdade, nasceram praticamente Eles nasceram com um juntos. mês de diferença. Eu acho que o mais difícil foi, nesse começo, ele dá um pouco com a ansiedade, né? Você fala, tem um glamour muito legal de estar tirando coisas do 0 pro 1, mas tem uma ansiedade e uma incerteza se vai dar certo, o tempo inteiro. Eu converso com muito empreendedor que sempre me fala assim, cara, eu morri de medo durante muito tempo, acordo aterrorizado, eu acho que isso é verdade. A gente acha que está indo na direção correta, eventualmente a gente está, no caso do Isaac, eu fico muito feliz com as decisões, mas naquele momento é muita incerteza. A gente toma muita decisão com informação incompleta, né? E esse músculo foi muito desafiador para mim no começo, mas foi algo que eu tive que aprender, eu não tinha opção. Quando a gente fala dessa história de produto, especialmente no início ali, bom, no início é importante por uns motivos e depois na escala é importante por outros. Aliás, qual que é o tamanho do time de produto hoje? A gente tem hoje mais ou menos umas 30 pessoas de produto design e mais uns 60, 70 pessoas de desenvolvimento. Tá. Então bateu umas 100 pessoas ali o time de produto de engenharia, né? Eu sou muito chato com uma coisa, não com uma, né? Com várias, né? Mas com uma especificamente, que é com princípios de produto. Que é, qual que é o conjunto de regras que a gente vai ter que facilita o processo de tomada de decisão, que facilita a contratação, que facilita a demissão, que facilita, né? Ou seja, qual que é a regra do jogo aqui quando a gente está falando de criar algo e tal. E assim, aqui, especialmente no Merlin, né, nosso software, a gente é muito chato com isso. Muito chato a ponto de... assim, eu acho que todo mundo ali dentro já acostumou e acha de boa, mas ao mesmo tempo facilita demais. Então tem coisa que chega e fala assim, não, cara, isso aqui tá, sei lá, não tá batendo e pronto. Mas muitas vezes seguir os princípios de produto, eles significam que você tem que abrir mão, às vezes, de resultados a curto prazo em prol de um negócio, né, maior e tal. Vocês têm hoje, aliás, que tem, talvez não tenha documentado, bonitinho escrito, mas o que são princípios ou foram desde o início ali, alguns princípios de produto de vocês? Cara, foi legal. Essa pergunta você até me mandou um pouco antes e eu abri o documento que eu escrevi. Eu não escrevi sozinha, né? Eu escrevi com um time há 2 anos e meio. Eu abri o documento para ler, porque por algum motivo fazia muito tempo que eu não voltava para ele. E eu fiquei muito feliz, tá? Eu fiquei muito feliz de ver quão consistente a gente tá em relação aos princípios. Quando a gente começou o Isaac, algumas das coisas que eu vi era que muita gente quer ter 20 princípios de produto, ou 10 princípios de produto. E são coisas super bem pensadas, articuladas, etc. A primeira coisa que eu tomei a decisão junto com o CTO cara, simplicidade. Então, assim, cara, vamos fazer princípios que são muito simples, muito fáceis de lembrar e que eles, de fato, ditam, refletem o que a gente é. Não vão tentar fazer os princípios da NASA que
a gente nem consegue. Só frustração, né? Então, então foi ótimo, porque a gente começou sem um viés de fato ter um produto, porque a gente estava do zero, construindo a empresa que a gente queria trabalhar. Construir. Então, como que eu vejo princípios? Princípios é um pouco o que você falou. Quais são, né? Como que você toma boas decisões, quais são os princípios que você usa para tomar boas decisões, quanto, aliás, todos os incentivos de ti estão ao contrário. Quando estiver lá na pressão de tempo e ter que tomar decisão com incerteza, como é que você consegue ter uns racionais quando, na verdade, não é que tem um certo e um errado, né? São trade-offs. E quais que eram os nossos, né? Então, o primeiro, ele é óbvio, ele é batido, mas pra gente foi... não tinha como não ter. Que a gente sempre vai começar pelo problema. A maior parte do nosso time, a última vez que tinha ido pra escola foi quando formou no terceiro ano. Então, as pessoas... Eu mesmo nunca voltei. As pessoas não conheciam necessariamente o desafio dos nossos clientes. Então, pra gente era muito importante a gente ter um statement muito duro que provavelmente você não sabe qual é o problema. Você começa assumindo que você não sabe. Parte da premissa que você não sabe. E vai pra escola. Vai lá aprender e começa assumindo que você não sabe e indo lá pra você conseguir, de fato, entender qual que é o problema que a gente quer resolver, o que você tá querendo resolver. Então, esse era o primeiro. O segundo princípio pra gente era baseado em... A gente quer construir soluções que, de maneira muito grande, impactam os clientes. Eu até esqueci como é que era o wording que a gente colocou, mas a gente não quer trabalhar com soluções incrementais. Então, todas as soluções que a gente for trabalhar, a gente tem que olhar e falar, cara, eu consigo entender um impacto brutal na vida do meu cliente quando eu entregar esse meu produto. Isso daqui ajudou para a gente não tomar decisões muito curto-prazistas. E teve horas que a gente teve que tomar uma decisão de, tipo assim, vamos continuar analógico, porque se a gente fizer um puxadinho aqui, isso daqui é um tiro no pé. Tipo, até pode ajudar esse mês, mas mês que vem já tá tudo vai ajudar daqui a 3, 6 meses a gente vai estar profundamente arrependido dessa decisão. Então, essa decisão de construir e gastar tempo, gastando em soluções que dramaticamente melhoram a vida do cliente, era um dos princípios fortes pra gente, porque tinha muitas armadilhas nesse começo. O terceiro era ship to learn. A gente acreditava muito que muito do discovery acontecia enquanto o delivery estava acontecendo. Então, a melhor maneira de se aprender sobre alguma coisa é colocar no ar, ver funcionando, receber feedback, né? Trabalhar em cima desse feedback. Então, a gente puxava muito os times de falar, cara, não fica paralisado. Foca na entrega e aprender com essa entrega versus ter a entrega perfeita. Esse era o terceiro. E o quarto era que a gente não vai ter uma bazuca para matar uma mosca. Esse foi um pedido especial do CTO, porque ele falava, cara, tem muita gente que é muito apaixonado pela solução maravilhosa técnica ou a solução maravilhosa de produto, e, na verdade, a gente descobre que para aquele problema a gente conseguia resolver de uma maneira muito mais simples do que, de fato, a maneira que a pessoa desenhou, porque tá fazendo isso muito mais pelo ego de fazer algo elegante do que para resolver. Sim, incrível, né? Então, essa foi um pedido dele, e eu gosto bastante desse princípio, então esses são os 4 princípios. Que era, não vamos fazer a tecnologia pela tecnologia ou o produto pelo produto. Foi isso. Pô, animal. É engraçado, porque o lance do produto, dos princípios aí, que eu acredito, é muito sobre... Por exemplo, quando você vê o documento muito depois, não tem tanto problema, foi muito bom, você vê que manteve a consistência, mas se esses princípios não tivessem sido criados de uma forma genuína, você provavelmente está desrespeitando vários. Porque é muito sobre o que as pessoas acreditam e o que elas querem fazer, né? E é muito sobre o contexto, né? Então, para mim, dependendo do contexto daquela empresa, os problemas vão ser diferentes, sabe? Então, não necessariamente você tem que ter exatamente os mesmos princípios ou ter os princípios. Você tem que entender o que a gente fez, que eu acho que foi uma boa sacada quando a gente foi definir os princípios, é falar assim, vamos imaginar no próximo ano quais são, de fato, casos de usos em que a gente vai, né, casos de tomada de decisão que a gente, de fato, vai estar numa encruzilhada pensando o que a gente faz. E vão construir e discutir esses princípios para ajudar a gente nesse tipo de problema que a gente vai ter. No caso do Isaac, a gente achou o Product Market Fit muito rápido. Então, muito do nosso desafio estava em achar a solução aderente de produto para aquela dor que já estava clara e que a gente já estava até entregando valor por meio da operação. Boa. 2 comentários aqui. Um que você falou e eu gosto bastante dessa linha, que é essa lógica de princípios bem definidos, ela ajuda muito no momento do pânico.
Porque no pânico você não consegue pensar direito. E aí que eu falo que o princípio ele é onde você vai quando tá em pânico, porque assim, cara, deixa eu só seguir o que tá escrito aqui, porque eu fiz isso com calma e eu não... naquela época eu consegui pensar, agora eu não consigo, né? Essa é a primeira. E a segunda, você falou dessa história do impacto brutal, que eu até escrevi aqui. Quando eu tava vindo pra cá, antes da gente gravar, eu tava ouvindo um papo que o Brian Chesky, lá do Airbnb, tava tendo na conferência do Figma. E ele contando como que foi o processo meio que no Airbnb, pandemia, não sei o que e tal, né? E aí ele falou que ele voltou muito, assim, a tomar as rédeas do negócio e que ele fez todo um exercício lá de roadmap, melhoria, pororó. E aí todo mundo botou tudo na mesa que tinha pra fazer e ele falou assim, beleza, mas a gente só vai fazer 10% disso. Porque a gente só vai fazer as coisas realmente que a gente acredita que são muito transformadoras, ao invés de gastar muito tempo com coisa muito pequenininha que eventualmente não mudaria a vida de ninguém. Então, bastante, bem uma coincidência aí e eu acho que é um bom aprendizado para as pessoas de produto, sabe? E eu acho que muito do que ele... Eu tô acompanhando bastante essas reflexões dele, porque é legal que ele tá fazendo pública, né? Ele falou muito sobre o negócio dos product managers também. Vários artigos, assim, que ele tá trazendo para público as reflexões que ele tá fazendo. E eu acho que muito dos desafios que essas grandes empresas de tecnologia tiveram, e não só grandes empresas, né? Eu acho que muito do mercado de tecnologia teve, foi que com muito acesso a funding, os times que antes eram uns times de 50, 70 pessoas, viraram times de 1000. Uhum. E aí, para que de fato esses times tivessem alguma coordenação, você começou a adicionar tantas layers, processos, OKRs, que no final você tem múltiplos times que estão ali apertando parafuso. E ele faz bastante essa reflexão, assim, né? De, cara, como que a gente retorna pro macro e olha como que a gente se conecta e de fato, só trabalha naquilo que de fato vai mover a agulha versus ficar ali cada time apertando parafuso naquelas pequenas métricas para ver se elas aumentam 10, 15%, mas eventualmente esses 10, 15% quase que geram impacto nenhum pro valor que a empresa gera. Eu tô gostando bastante das reflexões que eles estão tendo. Assim. Boa. Inclusive, falando nisso, o que vocês hoje fazem para manter eficiência, para manter, seja de cerimônia, seja de métrica, seja de alinhamento de time, seja, enfim. Agora, bem mais, eu acho que processual ali, para garantir que vocês não estão gastando muito tempo apertando parafuso. Primeiro, acho que a gente já está numa fase boa, que e eu acho que eu sempre quero ser isso, né? São times muito densos, que eu gosto. Então não é que a gente tem um time gigantesco, a gente tem um time que ele é grande, mas ele é denso. E a gente ainda tem muito problema muito grande para resolver. Assim. Acho que a gente ainda não chegou na fase que, sabe, o produto tá naquela maturidade que você corre esse risco dessa armadilha. Essa parte toda de processo de desenvolvimento de produto é uma evolução, assim. Eu honestamente acho que a gente está longe de estar super maduro. E é um dos temas que eu até quero trabalhar bastante para evoluir nos próximos meses e ano. Mas o que a gente faz hoje que eu acho que foram coisas muito acertadas, né? Então, primeiro ter esses princípios, que eu acho que eles estão muito alinhados e a liderança que hoje está no Isaac viveu esses princípios no começo. Então, a gente consegue trazer isso daqui, proliferar essa visão, mesmo que a gente não leia o artigo e o documento sempre. Mas a gente se baseou muito na maneira de desenvolver o produto do Basecamp. E eles têm alguns elementos que eu acho que eles são muito interessantes, assim, que a gente adaptou, tá? Então não é literalmente. Metodologia a gente faz a nossa. Então a gente adaptou muito do deles, que a gente tem períodos fixos de tempo e a gente ajusta o apetite da entrega com base naquele período de tempo fixo. Que é muito diferente de estimar, né? Então, na prática, o que a gente faz a gente tem janelas aqui de 3 meses em que os times têm um problema para atacar e a gente fala, o que você consegue fazer nesses 3 meses para endereçar esse problema e quanto que o que você fizer vai mover a agulha. A gente já parte do pressuposto que não vai resolver 100% dos problemas, porque a gente está limitando o tempo, mas assim, o que é o melhor que você consegue fazer nessa janela de tempo para gerar o máximo de valor possível. E aí os times priorizam ali dentro quais são as entregas que eles querem fazer, que muitas vezes vão endereçar 70%, 80% do problema. O que isso permite? Isso permite uma visão, né, quase que força os times a ter uma priorização. Sim. E também não ficar apertando parafuso, não ficar reventando a roda. Focar nas 2 ou 3 coisas muito relevantes que de fato, são hipóteses que vão mudar aquele problema, aquela métrica que a gente quer endereçar.
Então, a gente tem essas janelas trimestrais que a gente acompanha. E mensalmente, os líderes de produto e tecnologia, a gente tem uma sessão em que cada um apresenta o que entregou e os resultados que teve e o que vai entregar no próximo mês. É uma sessão simples, tá? Não tem muito rocket science. Mas eu acho que esses rituais, primeiro, dá voz para os times. Não é um líder, não é um VP falando da entrega, nem nada. Eu acho que é os líderes, de fato, podendo apresentar isso para a empresa e as pessoas entendendo o que cada time está fazendo. Então, tem um benefício muito grande de dar voz, que é uma coisa que eu sentia falta nos outros lugares que eu trabalhei. A segundo grande benefício é que força os times a refletirem sobre o que eles entregaram e eles também refletirem sobre o impacto do que eles vão fazer e o que vai gerar. Então, é quase que um touch point que a gente quase que fala assim, cara, a gente espera que nesse momento você faça essa reflexão. Você nunca vai ser penalizado por não ter entregado valor no ciclo anterior, mas a gente nunca penalizou ninguém, brigou com o time, etc. Você nunca vai ser penalizado por não ter entregue no prazo. A gente confia que o time faz o máximo que consegue isso. Mas é importante a gente ter esse espaço aberto em que essa comunicação é feita e essa reflexão é feita. E isso foi transformacional, assim, porque eu acho que ajuda muito a gente criar uma unidade de produto com um processo super simples e entender melhor o que está acontecendo e também dar, né, essa responsabilidade para as lideranças dos times de produto de tomarem as rédeas mesmo do que eles estão entregando. Então, a gente faz isso consistentemente todo mês. Todo o management da empresa participa dessas sessões. Não é um paredão, cada um cada um muito apresenta. Mais para ouvir do que para ficar questionando o time, né? Sim. E aí, com isso, eu acho que a gente consegue ter uma visão muito mais clara da nossa capacidade de entrega, do valor que a gente está gerando com o produto. Muitas dessas coisas ajudaram com esse processo que a gente tem e que eu acho que a gente adora manter, porque realmente ajuda muito a trazer visibilidade. Acho que tem vários benefícios, né? O primeiro de clareza, o que os times estão fazendo, e eventualmente um vai ter que interagir com o outro para uma entrega X. Eu acho que um segundo de protagonismo, né? Das pessoas entenderem que elas são responsáveis e, inclusive, tem todo o mérito pelas entregas XYZ. E de accountability, né? Então, se você prometeu, né? Beleza, talvez você não entregue tudo, mas... então qual que é a causa desse negócio? Tal? Então você coloca bastante responsabilidade, mas também dá os méritos ali pro time. Né? Sim. Então você falou da lógica do Basecamp, né? Do período fixo, daí dessas cerimônias. E aí eu acho que uma terceira coisa que a gente faz muito bem a gente é uma cultura da escrita. Não tem PowerPoint no Isaac. Não existe PowerPoint. A gente acho que nunca... E a gente gosta muito de incentivar as pessoas, muitas vezes assíncrono, até antes dessas apresentações, de construírem um memo de uma página. Aliás, eu não leio nenhum documento que tem mais que 3 páginas. Então, assim, é um memo de uma página articulando... Bem na pegada da Amazon, de você forçar a pessoa a criar uma boa narrativa, escolher os pontos... E o que eu aprendo, né? O que eu aprendi depois que a gente trouxe essa cultura para cá? É muito mais difícil escrever um documento conciso de uma página do que um de 10 páginas. E as pessoas não foram treinadas para isso. E acho que, assim, para mim, o valor disso, em relação ao aprendizado da minha liderança e das pessoas do meu time, é gigantesco. Porque depois que você lê um documento de uma página, você consegue entender, né, onde que talvez tem discordâncias do raciocínio, onde talvez tem desalinhamento. Então, o time está indo numa direção e, na verdade, né, tem discussões ali que a gente deveria ter, porque não necessariamente aquela decisão. Eu acho que tem um benefício muito grande dessa cultura da escrita, da parada, da reflexão. É muito à la Amazon, que a gente tem bastante no Isaac e que eu acho que ajuda muito a formar a próxima liderança, porque ajuda até a gente dar mais feedback estruturado quando precisa ou puxar discussões quando elas estão meio que escondidas, só que a gente, muitas vezes... não percebeu. Eu acho do caralho, sinceramente. E isso dá um tom de respeito ao tempo das pessoas muito grande. Que é assim, cara, eu que tenho que gastar um tempo para que você não gaste tempo para entender o negócio, né? E não o contrário. Eu pego 1h30 de reunião lá para eu ficar 40 minutos explicando um negócio que lendo uma página seria, sei lá, 5 minutos de leitura. Mas como que você pega alguém jovem, novo, tipo, você tem um treinamento disso? Ou você joga na fogueira e feedback e manda bala? É prática.
E eu acho que uma das coisas que eu normalmente falo com os times, a coisa que acontece mais com o pessoal mais novo é que eles acham que quanto mais completo, melhor. Uhum. Aí você fala, soluções que vão mudar brutalmente a experiência das escolas, né? No nosso caso. A pessoa mais júnior olha para isso e fala assim, é a solução mais completa, mais complexa, muitas vezes. Desmistificar isso, eu acho que é a primeira coisa que a gente foca bastante, e aí a gente faz aqui pelo exemplo. Eu acho que é menos pelo treinamento, é mais pela prática e pelo exemplo. Eu acho que o maior desafio não é a escrita per se, mas é a maneira como você alinha o apetite, o que é bom, o que você espera quando você quer inovar, ser ousado, e o que você não espera. E aí, para mim, a melhor maneira de fazer é ter um caso prático, testar. O PM chegou, escreve, testa, a gente lê, e a gente dá feedback depois no one-on-one, no 1-a-1, baseado no que a gente viu, ajustando um pouco, né? Então, o que a gente vai vendo com o tempo é que, à medida que as pessoas crescem aqui no Isaac, cada vez elas estão mais acuradas, assim, sabe? Mais sharp. Na maneira como elas escrevem, na maneira como elas articulam, na maneira como elas entendem o que elas estão fazendo e simplificam o trabalho delas versus deixar mais completo e complexo. Normalmente essa é a maior armadilha que tem. Imagina, você não tem problema pra dar feedback, né? Eu? Não, por quê? Não, eu acho que porque... principalmente pela cultura da BEM. Sim. De você acaba criando casca e aí você... É porque teve uma discussão num grupo nosso do GLS esses dias e é isso, assim, as pessoas têm uma necessidade de agradar as outras muito, muito grande. E a cultura de consultoria não é essa. Tem uma cultura muito de resultado, performance, entrega e tal. Então, te conhecendo, eu acho que você é muito mais fofinho na vida pessoal do que no trabalho, sabe? Eu acho que o feedback tem duas coisas, né? Que para mim são muito importantes. Uma é ele ser frequente, mas a outra é ele ser factual. Porque acho que uma das coisas que eu aprendi em consultoria, principalmente, é que não adianta nada você dar um feedback que você não tem exemplo, você não consegue ilustrar o problema, e a pessoa fica lá perdida, às vezes ela entende até errado. Então, para mim, uma das coisas que eu faço com muita recorrência, eu vou te dar um exemplo. Às vezes eu leio um documento que eu falo, poxa, isso aqui poderia ser um pouquinho diferente. Eu mando uma mensagem, um Slack pro PM e falo, você quer conversar? Posso passar aqui com você? Posso te mostrar o que eu faria diferente? Posso tentar entender um pouco esse seu racional? E aí, às vezes, com um caso prático, é muito mais fácil você dar um feedback. A pessoa fica muito mais agradecida porque ela consegue tangibilizar, de fato, né, como que ela consegue melhorar, do que quando você dá uma coisa, sabe, a cada 3 meses, genérica, que compila múltiplos dados sem ter exemplo. Então, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é esse feedback que é on the spot e também muito focado em como que eu trago um exemplo para ilustrar. Boa. Muito bom, Marieta. Tem 2 últimas perguntas aqui. Uma que é a tradicional do podcast, mas tem uma que não estava combinado, que apareceu aqui, nós vamos ter que falar disso. Que é o que assim, vamos lá, né? Eu vou dar todo o contexto e aí em sua, assim, não vou te jogar no buraco sozinho, vou pular junto, tá? Bom. Eu também vou responder essa mesma pergunta que eu vou te fazer. Mas quando você vai para qualquer área, growth, vendas, marketing, produto e tal, existe uma série de boas práticas, regras, que quase que é obrigatório você fazer. O que são boas práticas ou senso comum de desenvolvimento de produto que você não concorda? O que na sua experiência você entendeu que não é que não funcione para ninguém, mas que pelo menos para você não é o que você acredita, não é a linha que você gosta de seguir. Vou pensar aqui. E se você quiser, eu posso começar me jogando no buraco primeiro, tá bom? Pode ser? Aí você pensa? Pode ser. Tá bom. Já arrumei treta por causa disso. Mas eu acho que a cultura da daily é uma merda. Assim, pra mim, você trabalhar com gente adulta que você precisa dar check todo dia e meio que... Porra, pra mim é patético. E aí falar desse jeito deixa as coisas mais... deixa elas piores ainda, né? Mas eu explico por quê. Assim, de novo, não é que não funciona pra outras pessoas, mas eu tenho um problema muito grande, assim, de... Porra, eu acho bizarro ter que ser tão micro nas coisas, e eu gosto de seguir outra linha. Então, beleza.
E aí, teve uma vez que eu tive essa discussão, e aí algumas pessoas foram muito fervorosas pra brigar comigo nesse sentido. E aí eu achei, pô, então só eu que não gosto dessa merda, né? Tá bom. Aí um dia eu postei no Instagram, e aí veio uma chuva de gente falando exatamente, eu falei assim, velho, pelo amor de Deus, que tempo perdido. E não sei o quê. De novo, pode funcionar pra você, pro seu time, então não precisa ficar chateado comigo. Mas eu acho que a gente, assim... Eu tenho muito medo dos PM que são mais preocupados em seguir protocolo do que, porra, entender a porra de um problema e resolver a porra do problema. Essa é a minha, vou botar assim, minha opinião fora do... que contradiz o senso comum. E a sua? Eu poderia falar uma coisa drástica que vai gerar muito atrito com muita gente, mas eu vou falar uma coisa um pouquinho mais soft. Mas eu queria a drástica. Depois você pensa. Mas o que hoje, pra mim, eu tenho pânico? Assim, igual a sua daily, né? Pra mim, quando as pessoas se apaixonam muito pela metodologia, isso é muito comum. Então... Cara, eu vou te dar um exemplo, né? Você me perguntou um pouco de nosso processo de desenvolvimento de produto. A minha sensação, às vezes, conversando com muita gente em qual caixinha você tá? Você tá na caixinha do Scrum, Kanban, na caixinha do Basic Camp, do Shape Up? Qual que é a caixinha que você coloca e como que eu, como, sabe, o juiz da caixinha, consigo te falar se você está aderente a essa metodologia ou não? E eu sinto isso muito acontecer. Então, volta e meia aparece. Mesma coisa com temas de discovery. É um que aparece. Eu vou fazer a árvore de oportunidades. A pessoa não colocou o pé na escola. Sim, ela não entendeu o problema e ela tá mais preocupada em ter uma árvore de oportunidades, protocolo, do que, de fato, gastar tempo entendendo ali. E para mim, a árvore de oportunidades é um modelo mental. Ele te ajuda a organizar vários insights que antes de você organizar, você precisa ter. Até fiquei até mais emocionada aqui. Não, mas perfeito. Sabe que lá na RD, no meu time de produto, no primeiro... então, é que o meu pavor é isso. É o método antes da utilidade, né? E pra mim, a daily era... dentro dessa parada, era o ponto auge da coisa que eu não gostava, né? Mas, enfim. Aí, um dos nossos princípios lá na RD, do meu time... Não era do time de produto da RD, era do meu time, era o protocolo não pode esperar a utilidade. Cara, isso é muito bom. Por quê? Porque o cara, assim, ó, pensa lá, vamos lá. Tem um protocolo que tem a reunião segunda-feira de de planejamento. Tá bom, essa semanal eu gosto de fazer. Aí tem um dev que tá acabando de entregar um bagulho. E o dev precisa de foco, ele precisa de tempos maiores de trabalho e tal. Eu vou mudar a reunião de dia. Por que eu vou quebrar o trabalho do cara simplesmente porque o protocolo é a reunião segunda-feira? Ou, é isso? O protocolo é eu seguir o método lindo que... Mas, porra, você já ligou para um cliente? Você já foi lá na escola? Você já viu, não viu? Então, gostei. Acho que está bem alinhado. E aí essa frase do protocolo não pode esperar a utilidade... eu gostei dela, eu repetia, viu? Assim... Porque eu acho que é bom, processos são bons, mas eu tenho que tomar um cuidadinho. E eu acho que, às vezes, na verdade, o processo vira uma bengala. Ele vira uma bengala para a incerteza, para a ambiguidade. Então, eu acho que sempre vai ter incerteza, sempre vai ter ambiguidade, e a gente contrata pessoas que não estão prontas, até porque eu mesma não estou pronta. Eu prefiro que a gente seja aberto sobre isso e honesto, e gaste tempo, né, melhorando a incerteza, do que tentando pegar ali um processo e deixar ali a bengala para você ter, sabe? E eu vejo isso acontecer muito, é muito frequente. Gastando tempo com as coisas erradas, né? Muito bom. Seu time faz daily? Que? Seu time faz daily? Eu acho que cada time, no Isaac e no Bank era assim também. Cada time faz o que quiser do jeito que quiser. Isso aí. E não te enche o saco. Assim, a gente tem alguns rituais comuns que eles são importantes pra todo mundo, que é esses que eu falei. Tanto que você vê, quando eu te falei do meu processo de desenvolvimento de produto, eu não te falei como que é o dia a dia do time, porque cada time decide como quer. Eu gosto dessa linha também. Mas os rituais comuns, eles são importantes também pra gerar consistência. E esses não é uma decisão se pode ou se não pode, esse é algo que a gente de fato coloca. Mas sou bastante flexível acho que... Boa, é agnóstico mesmo. Desde que a entrega aconteça, que horas, em qual processo, com qual metodologia, eu tô tranquila.
Uma das frases que o pessoal... Eu tenho duas frases muito recorrentes aqui no GLA, que é uma, você faz o que quiser da sua vida, só não me enche o saco. E a segunda é, eu não tenho filho desse tamanho. Então, quando começam as coisas, eu falei, eu não tenho filho desse tamanho. Vocês que se viram e se resolve. Boa, Marietinha, vamos para a última pergunta aqui, que a gente já bateu o seu horário. A gente sempre termina da mesma forma, que é pedindo 3 recomendações de conteúdo. Tá bom. E aí pode ser desde alguém para seguir, ou algum livro, ou algum artigo, ou, sabe, mas 3 recomendações que você entende que fizeram diferença para você, seja em produto, seja comportamento, seja pessoal, seja carreira, tanto faz. Tá bom. Sempre depende da época, sabe? Cada época que você me pergunta de quais livros eu tô lendo, o que eu tô fazendo, depende do que eu quero trabalhar. Então eu vou te falar do que eu estou trabalhando agora e que eu gosto. Tá ótimo. Né? Acho que eu estou muito numa fase de equipes, de times, né? De construção de times. A gente... É um dos temas que eu tenho trabalhado também. Eu estou lendo 2 livros muito bons para quem quer trabalhar em uma parte de gestão de times e equipes. Quem está virando gestor pela primeira vez, eu recomendo. A gente faz muito Kumbuka, não sei se vocês fazem também, que é a leitura em grupo. Sim, de quem quer também. Quem não quiser, não participa. É isso aí. Mas Equipes Brilhantes... Acho que é um livro bem legal, muito interessante. Vários artigos que eu acho que eles são... eles tangibilizam muito bem, né? O que são boas equipes de alta performance. Tô lendo um também que agora chama 5 Dysfunctions of a Team, que é uma fábula corporativa. Eu tinha bastante preconceito em relação a essa estrutura, mas eu gosto bastante, estou gostando bastante do livro. Ele fala bastante sobre a construção da unidade de um time e usa uma história que tem muitos paralelos com muita coisa que eu já vi. E eu acho que esses são 2 livros que eu recomendo para times. Um livro geral que eu acho genial é o High Output Management. Esse, para mim, toda vez que alguém tá overcomplicating alguma coisa, eu falo, gente, vamos voltar a ler esse livro. Mando alguns artigos, mas ele é um que, para mim, você pode passar ano, década, ele vai ser sempre válido. Ele é uma das nossas primeiras recomendações para liderança, assim, porque é uma premissa muito simples. Primeiro que ele consegue fazer toda a analogia de liderança com a cafeteria, né? Então, e toda a dinâmica ali. Para quem não sabe, é do Andy Grove, né? Que foi mentor do Steve Jobs, né? Então, eu acho que ele sabia o que ele tava fazendo. Mas eu acho que é uma ótima recomendação mesmo. Tem mais um? E por fim... quem gosta, eu tô muito no mundo de fintech, de B2B, de SaaS, né? Eu amo os artigos da Andreessen Horowitz. Então, eles têm um blog, eu acho que volta e meia eu volto para ler, e eles sempre estão publicando coisas interessantes, paralelos interessantes sobre o que está acontecendo, sobre o que eles estão vendo. Muita gente, eu acho que eles, provavelmente, os principais business do mundo devem passar por eles. E eu acho que o blog deles é realmente... Volta e meia eu releio artigos que eles publicaram, que eu acho que é muito bom. Maravilhoso. A gente foram 4 ainda. Over-deliver aqui no papo. Marizinha, muito obrigado. Eu adorei o nosso papo. Obrigado por você ter vencido as suas desculpinhas e ter vindo conversar comigo. Obrigado por ter vindo até aqui. E um recado final aqui. Se você tá ouvindo a gente no Spotify, tem que dar. É obrigatório, tá? Tá bom. Pra todo mundo que tá ouvindo, é obrigatório dar 5 estrelinhas. E aí, quem tá no YouTube também tem que ir lá, tem que curtir, tem que compartilhar, tem que se inscrever, tem que fazer tudo. Todo playbook, todo mundo já sabe o que tem que fazer. Não faz, mas tem que fazer. Beleza? Boa, obrigada. Obrigado você. E, gente, quem quiser saber mais do Isaac, estamos sempre por aqui. Me procura no LinkedIn. E contratando gente boa? Tá bom, vamos botar o seu perfil do LinkedIn aqui na descrição. Valeu, Marizinha. Tchau, gente. Obrigado. Até mais, gente.